Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Direito de Alta Complexidade. Meu nome é Daniel Pacheco, advogado especialista em Direito das Famílias e Heranças, e hoje, meus amigos, eu venho trazer um assunto aqui de extrema importância para todo cidadão brasileiro, especialmente colegas advogados que trabalham no direito das sucessões. Você, estudante de direito, curioso do tema, mas não menos importante, talvez principalmente você, cidadão brasileiro, que tem patrimônio e precisa se preocupar com isso. Hoje eu vou falar aqui dos impactos da reforma tributária na sucessão por ocasião tanto da causa-morte, ou seja, do falecimento do dono do patrimônio, mas também nos impactos da doação e como isso vai diretamente impactar nos planejamentos sucessórios das pessoas. Resolvi fazer esse compilado aqui de informações de forma rápida, objetiva e certeira de tudo aquilo que eu não encontrei na internet em um vídeo só. Então espero que vocês fiquem comigo até o final, ativem as notificações e deixem um like já nesse vídeo, porque eu tenho certeza que vai ser de grande importância para vocês. Meus amigos, foi aprovada em dezembro de 2023 a Emenda Constitucional 132, que foi a emenda que deu origem aí à reforma tributária. E dentro dessa emenda constitucional, um trecho, é uma emenda constitucional bastante significativa, bastante grande, por assim dizer, bastante relevante, mas o trecho que nos importa aqui analisar é o que diz respeito ao ITCMD, ao Imposto de Transmissão por Causa-Mortes ou Doação. E esse imposto teve algumas alterações que vão impactar diretamente no cotidiano do brasileiro a partir de agora. Eu vou imediatamente colocar na tela para a gente analisar o que houve de alterações e o que nós precisamos saber, o status atual dessas alterações, como estão a tramitação desses projetos de lei e como nos prepararmos para o futuro, um futuro muito próximo, um futuro que já vem se avizinhando, já talvez para o ano de 2025, em relação ao aumento significativo das alíquotas de imposto de transmissão por causa-mortes. Então vejam comigo, a Emenda Constitucional 132 de 2023, que teve como objetivo, evidentemente, alterar o sistema tributário nacional. O artigo que eu quero chamar a atenção para vocês, e o primeiro ponto importante dessa reforma, diz respeito ao artigo 155 da Constituição Federal, lá no inciso 6º, que vai dizer o seguinte, e aí temos o caput, nós vamos para a Constituição Federal, e ele diz que será progressivo em razão do valor do quinhão, do legado ou da doação. Se nós formos lá para a Constituição Federal e ler o que significa o artigo 155, que está dizendo, o artigo 155, ele vai dizer que compete aos estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre, e aqui no inciso 1º, transmissão causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos. Aqui nós temos o nosso famoso ITCMD, Imposto de Transmissão por Causa-Mortes ou Doação. E qual foi essa alteração que nós acabamos de ver lá no texto da Emenda Constitucional 132? É justamente esse texto aqui, meus amigos, do inciso 6º, que foi incluído por essa emenda, que diz que a partir de agora será progressivo em razão do quinhão ou, em valor do quinhão, do legado ou da doação. Bom, o que isso significa na prática essa progressividade nas alíquotas? Hoje, meus amigos, nós temos estados que não adotam o sistema de cobrança do imposto de transmissão por causa-morte ou doação de forma progressiva, como é o caso do estado de São Paulo. A exemplo, o estado de São Paulo adota uma alíquota fixa para todos os casos, seja inclusive por doação ou por falecimento, por causa-mortes, de 4%. Então, em São Paulo, todo e qualquer fato gerador do ITCMD será tributado em 4%. Diferentemente, por exemplo, aqui do estado onde eu vos falo, do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul nós já adotamos desde há muito tempo, desde sempre, pelo menos que eu tenho conhecimento, alíquotas progressivas, que vão de 0%. E como assim 0%? Sim, nós temos uma pequena faixa de isenção de imposto,
que é muito pequena realmente, por quinhão, né? Mas ela existe. Então, de 0 até 6%. A nossa alíquota máxima é 6%. Então, já temos diferenças hoje de entes da federação adotando faixas de tributação diferentes. Como eu falei agora, o estado de São Paulo fixo 4%, Rio Grande do Sul progressivo até 6%. O que essa emenda constitucional alterou é justamente a obrigatoriedade dos estados adotarem alíquotas sempre progressivas por faixa de quinhão legado ou doação. Então vai, a curto modo, ser igual é no Rio Grande do Sul daqui para frente. Então todos os estados deverão adotar como é no Rio Grande do Sul daqui para frente. Inclusive, está na tela aqui, meus amigos, para vocês entenderem do que eu estou falando, como é calculado no Rio Grande do Sul as alíquotas do TCMD. Vejam só, antes de 2019, até 2009, nós tínhamos no Rio Grande do Sul a alíquota de 8%. Nós tínhamos a faixa de 8%. Então, fatos geradores, inclusive, anteriores a 2009, ou até 30 de dezembro de 2009, estão sujeitos a essa tabela aqui, 8% aqui. O que significa essas faixas aqui? Essas faixas são calculadas por UPF, Unidade de Padrão Fiscal. Então, 28.024, ela tem que ser levado à multiplicação pelo valor da unidade padrão fiscal, que hoje no Rio Grande do Sul está em R$ 25,00 e alguma coisa. Então, é isso aqui, vezes R$ 25,35 ou 85 centavos, o que vai dar a faixa de valor em real. A partir de 2016, o Rio Grande do Sul alterou a sua legislação estadual para eliminar a faixa de alíquota de 8%. Então, nós trabalhamos a partir de 2016, fatos geradores a partir de janeiro de 2016, com a alíquota no teto de 6%. E por que isso? Porque é de competência dos estados legislar sobre as faixas de progressividade do ITCMD. O estado, a União, o federal, através do Senado, dá o mínimo e o máximo dessas alíquotas, mas os estados podem legislar sobre a adoção delas, sobre o mínimo e o máximo dentro do que o estado, através do Senado, legislou. Então, vejam só, o Rio Grande do Sul tem adotado, desde 2016, uma faixa de limite de isenção para causa-mortes, ou seja, em decorrência do falecimento, isento até 2.000 unidades de padrão fiscal. Temos aqui, a partir de 50.000 unidades de padrão fiscal, alíquota de 6%, até o infinito. Então, não passa. O que ultrapassar esse valor vai ser sempre 6%. E definiu diferentes faixas para doação. O Rio Grande do Sul definiu diferentes alíquotas para doação. Por exemplo, a partir de 10.000 unidades de padrão fiscal, a gente tem a faixa de 3% e a partir disso 4%. Então não passa de 4% o ITCMD no Rio Grande do Sul na ocasião da doação. Diferente, meus amigos, ocorre em São Paulo. Em São Paulo, nós temos, como eu falei para vocês, a alíquota de 4% para todos os casos, indiferentemente de o fato gerador ser imposto, ser uma doação ou ser um falecimento. Bom, mas como eu vinha te falando, a competência para legislar sobre as alíquotas, sobre o percentual de alíquotas que os estados irão se submeter é do Senado Federal. E qual é a grande preocupação que nós temos, nós como cidadãos, eu não estou nem falando como advogado agora, especialista em sucessão, especialista em planejamento sucessório. Nós como cidadãos brasileiros que já pagamos uma altíssima carga tributária em tudo que é canto, um dos maiores impostos sobre o consumo, nós temos uma grande preocupação. Por ser competência do Senado Federal, já existe tramitando, meu amigo, desde 2019, inclusive vou colocar na tela para vocês, vou ir para a tela com vocês, que desde 2019 existe um projeto de resolução do Senado Federal que visa elevar essas alíquotas que hoje a máxima é em 8%, a máxima que os estados podem cobrar é 8%, visa elevar isso para
16%. Então vejam só, nós temos aqui nesse projeto que está aguardando designação do relator, entrou nesse status agora esse ano, em 2023, então no ano da votação da reforma tributária, esse mesmo projeto de resolução do Senado, ele voltou a ser mexido. Ainda é possível, inclusive, meus amigos, você ingressar aqui através do link que eu vou deixar na descrição desse vídeo e votar para que não seja pautado esse projeto, para que ele não vá adiante. Eu já votei, faço o convite para que vocês possam fazer também essa votação. Mas o que diz esse projeto? O que diz esse projeto de resolução do Senado? Que é de autoria do senador Cid Gomes à época. Tá? Ele tem por finalidade alterar a alíquota máxima do imposto sobre transmissão de causa-morte e doação dos atuais 8% para 16%, meus amigos. 16%. Então, essa é a grande preocupação. Acho que esse aqui é o grande impacto que a reforma tributária pode trazer. Apesar desta resolução do Senado ela não estar diretamente ligado à questão da reforma tributária, não são assuntos que, em regra, precisam caminhar juntos, até porque as alíquotas elas poderiam já ter sido alteradas independentemente da reforma tributária. Isso já poderia ter acontecido, e os estados que já utilizem a progressividade nas suas alíquotas, mesmo não sendo obrigados a fazer isso, eles já iriam poder adotar esse aumento se fosse aprovado. A grande questão é, com a reforma tributária, com a obrigatoriedade na progressividade das alíquotas, aconteceu que esses projetos aqui começaram a voltar a ganhar força e isso nos preocupa muito. Então vejam só, nós temos estados no Brasil, a exemplo de Alagoas, que adota 2% de alíquota de TCMD. A exemplo, vou pegar outro estado aqui, a exemplo de Amapá, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, como está na tela para vocês, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, que são estados que têm alíquotas muito baixas. Tá? O Amazonas também é outro estado que tem 2% de alíquota de TCMD. Alagoas, como eu falei, também 2% para doação e 4% sobre TCMD. Nessa ocasião, meus amigos, o imposto pode mais que dobrar, ele pode quadruplicar, se for aprovado esse projeto de resolução. Porque esses estados agora, a partir de 2023, já aprovado a emenda constitucional, então entrou em vigor em 2024, já são obrigados a adotar faixas de progressão nas alíquotas, como eu falei. E hoje essas faixas são de 0% a 8%. Então os estados já são obrigados a isso. Eles não são obrigados, evidentemente, a adotar o máximo da alíquota, como é o fato que eu mostrei para vocês, como é o exemplo do Rio Grande do Sul, que adotou 6%. Era 8% e resolveu descer para 6%. É também o caso de São Paulo, que é fixo, mas resolveu ficar em 4%, nem perto dos 8%, que é por direito, digamos assim, do ente da federação que ele poderia adotar. Bom, mas, como eu vinha falando para vocês, isso é a grande preocupação, que esses projetos de resolução que estão já em tramitação avançada no Senado possam voltar à tona e agora, dependendo do estado da federação que você estiver, meus amigos, quintuplicar a base de cálculo, ou melhor, a alíquota de TCMD. Como exemplo, ali em Alagoas, 2% ir a 16%. Isso é bastante viável que aconteça, talvez no ano de 2025. Então, qual é o impacto direto na vida do cidadão, na vida das pessoas e na vida nossa como advogados especialistas em planejamento sucessório e heranças? Nós temos que estar cada dia mais preparados para saber lidar com estes aumentos expressivos de impostos na tributação e também, meus amigos, como fazer com que o nosso cliente, com que o nosso herdeiro que está já de posse dessa herança, ou se preparando, aquele que é o autor da herança, aquele que tem o patrimônio em mãos, está se preparando para deixá-la para esses herdeiros, busque uma maneira de pagar menos imposto possível.
já que nós temos um dos estados que cobra mais imposto sobre o consumo. E agora estamos caminhando fortemente para um dos países também que vão cobrar imposto sobre heranças e grandes fortunas de forma bastante elevada. Aí, meus amigos, entra uma questão bastante importante de doação, testamento, talvez a criação de holdings. E aí isso vai ser muito dependente do caso concreto, do caso a caso de cada cliente. O fato é, e isso tem que ser bastante claro e deixado muito bem explicado para vocês. O ano de 2024 está se encaminhando para o final, 2025 vem aí. A reforma tributária já foi aprovada, os estados já são obrigados, isso já está em vigor, já são obrigados a adotar as alíquotas progressivas. Em São Paulo, por exemplo, que ainda é fixo a alíquota em 4%, já há projeto de lei em andamento para que as alíquotas sejam progressivas até 8%, e aí vai adotar a máxima da alíquota, que é 8%, e isso já tem impacto nas heranças a partir do ano que vem, 2025. O que é possível fazer para se precaver em relação a isso agora ainda? Quem tem inventários pendentes de abertura, façam imediatamente, façam agora, sob pena de pelo menos dobrar o valor do imposto. E quem tem condição de se precaver em relação a um planejamento sucessório, também faça o quanto antes, para que não deixe o seu espólio, a sua luta de uma vida inteira, ser tributada no tamanho, nesse tanto aqui que nós acabamos de ver, na hora que for legar para os seus herdeiros. Então, meus amigos, de forma rápida, breve e bastante direta e objetiva, é isso que eu queria trazer para vocês. Um vídeo que vá direto ao ponto. Como está e para onde nós podemos ir com a reforma tributária. Eu espero que vocês tenham gostado, apesar das informações um pouco mais técnicas desse vídeo. Deixo um adendo que eu não sou advogado especialista em direito tributário, mas especialista em direito das sucessões. Então, aquele colega que porventura quiser acrescentar alguma informação, quiser deixar alguma sugestão aqui nos comentários, fique à vontade, é sempre um grande prazer contar com a participação de todos vocês. Clique no botão de curtir, compartilhe esse vídeo com o máximo de colegas, o máximo de pessoas que vocês têm nas suas redes de contatos, porque essas informações precisam ser passadas adiante. Um forte abraço, meus amigos, até o próximo vídeo.